Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela bendita oportunidade de aqui estarmos novamente para mais uma jornada de estudos e trabalho na Tua Seara, Seara bendita, exercitando a mediunidade, exercitando o nosso entendimento sobre o Espiritismo, na busca pelo entendimento profundo do texto de Gênesis de Moisés. Agradecemos a Ti pela inspiração que temos recebido ao longo da jornada, pelo amparo, pela proteção, pela luz. Que os nossos estudos desta noite possam ser proveitosos também para os espíritos que nos honram com a sua presença junto a nós. E as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, de Moisés. Hoje, terminando o versículo 24 e avançando para os próximos. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 24. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Muito bem, o versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Nós já iniciamos esse estudo, já falamos aí da alma vivente, conforme a sua espécie. Alma vivente significa espírito encarnado. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o princípio inteligente encarnado. Então, a produção das formas biológicas que vão possibilitar a encarnação dos princípios inteligentes que aguardavam a formação desses corpos adequados para sua iniciarem ou darem continuidade ao seu ciclo de evolução de acordo com a espécie, em função da evolução. Então, alma vivente, espírito encarnado. No caso que nós estamos aqui estamos estudando
produção, a formação das espécies animais, então estão trabalhando com o princípio inteligente. No mundo interior, nós podemos entender também, do ponto de vista da evolução, como todo o processo de desenvolvimento do princípio inteligente ao longo das várias espécies, em que o princípio inteligente vai desenvolvendo os instintos, que nós aqui temos estudado bastante sobre isso ao longo do tempo, os instintos que são embriões dos sentimentos, que serão desenvolvidos na faixa da humanidade. Lembrando que os instintos são embriões tanto dos sentimentos nobres quanto dos sentimentos complexos, conforme é a intenção do espírito na faixa da humanidade. Então, conforme o que nós vamos fazer na Terra, nós vamos desenvolver egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, que são nada mais são do que o uso inadequado ou o abuso da lei de conservação. O egoísmo decorre do abuso da lei de conservação, que dá direito a nós de termos os bens, as coisas. Mas quando nós queremos apenas para nós, exclusivamente, então esse instinto de conservação se torna egoísmo. Então a diferença está no uso. E o que vai transformar o instinto num sentimento complexo é o uso ou o abuso desses instintos naturais, certo? E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. O gado é aquele animal que vai ser domesticado, animais domesticáveis, que vão servir de alimento para a humanidade, fornecendo aí leite, carne, couro e etc. Então nós vamos ter várias espécies de gado, gado asinino, que são os asnos, gado bovino, gado caprino, gado equino, moar, que são as mulas, chamado gado de bico também, que são as aves, suíno, ovino. Então, cada um desses tipos aí de gado, de animais, dão oportunidade ao princípio inteligente de desenvolver determinadas capacidades, determinadas ferramentas da evolução. Que nós podemos falar, por exemplo, aí, extrapolando aí a questão do ponto de vista apenas material, é que o gado, como o boi, o cavalo, os caprinos, os ovinos, por exemplo, eles têm a capacidade, eles já comem a erva verde, certo? Buscam ali a erva verde, mas eles trazem a cabeça voltada para o chão. Então nós podemos trabalhar com essa questão aí de nós, na faixa da humanidade, invariavelmente, nós nos mantemos no plano materialista, exclusivamente alimentando alimentando o instinto da posse, alimentando o apego aos bens deste mundo, simbolizado aí pela cabeça sempre baixa,
sempre voltada para a Terra. A questão é que nós estamos aqui na Terra e precisamos dos bens materiais, evidentemente. Existem bens materiais para serem usufruídos. Agora, quando nós nos tornamos escravos dos bens materiais, aí já existe um problema, que é o apego, que resulta do movimento abusivo da lei de conservação, que nós chamamos de egoísmo. Então, e o gado também fornece carne, certo? Fornece carne. Nós vamos voltar a esse assunto aí no versículo 25, carne para alimentação. E nós vamos falar disso aí mais do ponto de vista mais espiritual, tá? E répteis, já falamos bastante aqui dos répteis, são os primeiros seres que viveram fora da água. Os primeiros seres biológicos que viveram fora da água, naquela linha que culminaria na faixa da humanidade. Porque me parece que os insetos foram os primeiros os seres que se derivaram dos crustáceos marinhos que saíram da água. Porque toda a vida da superfície, amigos, saiu da água. Então os insetos se desenvolveram a partir dos crustáceos. Nós temos, por exemplo, crustáceos microscópicos no mar, copépodes, por exemplo. Então, formado por água, né? O corpo humano tem quantos por cento de água? Sim, mas estou falando assim, que esses insetos, eles têm origem nessas criaturas aí marinhas, os crustáceos microscópicos. As grandes baleias alimentam-se de crio, que é um camarão pequenininho. Então os insetos foram surgindo a partir do momento que esses animais, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui, eram jogados pelas ondas ali na areia, por exemplo. Começaram então toda uma sequência aí de saída do mar dos insetos. Aí desenvolveu-se toda uma linhagem de seres, os insetos. Mas o réptil é o primeiro da linhagem biológica que vai culminar na humanidade, certo? Os répteis deram origem aos chamados monotremados. Os monotremados já deram origem aos marsupiais e aos mamíferos. Os monotremados que ainda existem na Terra hoje. O ornitorrinco e a equidna, lá na Oceania. Tem uns, eu não sei qual desses aí, eles falam que é pré-histórico, né? Que vive, não sei quantos mil anos, animais pré-históricos. Como é que fala? Da raça lá desses. Os répteis, né? Os répteis são... É esse aí, acho que é esse mesmo. Certo? Os dinossauros aí deram origem aos répteis, aos sáurios, os lagartos. E os répteis deram origem não só aí aos mamíferos no tempo, mas também às aves. Tanto que as aves são os dinossauros modernos. Os dinossauros se tornaram as aves, os que não foram extintos. Porque os dinossauros, hoje sabe-se que vários daqueles dinossauros tinham penas. Se descobriu isso nos fósseis, nas penas fossilizadas, as marcas na pedra. Então, eles tinham penas. Então, aqueles que permaneceram na Terra e não desapareceram graças ao asteroide Chicxulub, caiu na bacia lá de Península de Yucatán, ali no México, se tornaram as aves.
certo? São os dinossauros modernos. Os répteis, então vamos falar bastante do réptil mais à frente, na sua condição de serpente. Mais à frente nós vamos estudar a serpente. E bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Bestas feras são aqueles animais que comem carne, chamados de bestas feras. Nós podemos aí também nos lembrar dos seres humanos, dos homens, bestas feras, que comem a carne dos seus irmãos, no sentido figurado, quando eles submetem pela força os mais fracos, quando destroem, dizimam pelas guerras, consumindo as carnes, vamos colocar assim. Então, os violentos, perversos, são as bestas feras humanas, espíritos na faixa da humanidade, e ainda querem conservar a animalidade. Não combatem essa tendência, certo? De modo geral, é o grupamento, todo o grupamento que está sendo degradado da Terra. As bestas feras. Esse sentido aí de desumanização, falta de humanização, falta de humanidade. Estão no corpo humano, vivem nos países supercivilizados, fazem uso das mais altas tecnologias, mas não amam o próximo, são destruidores. Então são as bestas feras. Que nada mais, isso representa o quê? A manutenção do instinto animalizado. Reconhece-se o verdadeiro espírito por domar as inclinações más. Então, domar a animalidade, domar o instinto, transformar o instinto em sentimento bom. Hoje nós estamos trabalhando na faixa da refundição de sentimento, porque nós desenvolvemos as más inclinações, né? Porque os animais não têm más inclinações. Os animais têm inclinações instintivas naturais que não são más. São inclinações naturais para sobreviverem. Então, quando o espírito, o princípio inteligente se torna espírito humano e começa a receber informações sobre as leis de Deus, mas não quer praticar as leis de Deus, então ele desenvolve as más tendências. Aí que as más tendências são desenvolvidas na faixa da humanidade, gente. Preciso aqui fazer falar o correto aqui. Animal não tem má inclinação. O leão não é mau, a hiena não é má, o crocodilo não é mau. Cada um cumpre a sua função na Terra. O princípio inteligente em cada uma dessas espécies está desenvolvendo capacidades, ferramentas que serão utilizadas na faixa da humanidade. É como se o animal, por exemplo, tivesse a inteligência e continuasse agindo como ele age na natureza. É mais ou menos isso. A partir do momento em que nós entramos na faixa da humanidade, nós deixamos de ser. E recebemos a coroa da razão pelo conhecimento da lei, não vivenciando a lei, então a gente desenvolve má inclinação. Ô, Júlio,
deixa eu te perguntar Certo? só uma coisinha. Porque o homem primitivo não tem má inclinação também, tem? Não, Natural, não. não. Tá, e até aí, quando ele tem a primeira encarnação já com o princípio inteligente desenvolvendo, ele ainda é espírito com E minúsculo? Ele não se tornou espírito? O espírito humano, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na faixa da razão, 200 mil anos atrás, título de homem. Não, Antes não era humano, era, vamos falar, era humano irracional. Não tinha pensamento contínuo. Vamos dizer que era um princípio inteligente mais avançado do que os outros, na faixa pré-humanidade, já no corpo humano. Mas quando a gente aprende com o André Luiz que o pensamento contínuo foi desenvolvido há 200 mil anos atrás, aí que, a partir daí que recebeu um título de homem, certo? Está na Evolução em Dois Mundos. De princípio, nós concordamos. Porque tem lógica. 200 mil anos atrás. Então, antes não era humano, era princípio inteligente bem avançado. Tá certo? Um corpo biológico já de homem. São as nuances da evolução que nós só vamos entender detalhadamente, em profundidade, amigo, no mundo espiritual. Aqui nós ficamos tateando na sombra, aventurando aqui no campo do raciocínio, utilizando o que os espíritos oferecem, notadamente André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós achamos bem plausível. Muito plausível. Porque tudo é uma questão de sequência. Uma questão de sequência. E aí, quando nós começamos a conhecer as leis, que na Terra nós recebemos o coroa da razão, 4.000 a.C. 4.000 a.C., quando nós recebemos as informações sobre as leis de Deus, em escala global. Porque todos os povos, até Moisés chegar na Terra com a revelação do Decálogo, todos os povos receberam patriarcas, filósofos, líderes que trouxeram nuances de leis, religião. Então, é a preparação da humanidade para o advento de Moisés, que traria a primeira grande revelação das leis, fazendo a aferição de todo o grupo. De todo o grupo. Porque se não houvesse, digamos, esse trabalho sistemático ao longo do tempo, no seio de todos os povos, Moisés não teria chegado no tempo que ele chegou. Certo? Tudo é uma questão de sequência e de necessidade. Assim como Jesus. Sequência e necessidade. E Jesus, quando Jesus chega, vem a nós, já é para nos convocar para a regeneração. Para a regeneração. Ele traz as bem-aventuranças. 2.000 anos atrás. E hoje nós estamos aí pelejando para implantar a regeneração no coração, não estamos? Consequentemente, o mundo. Então, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Assim foi ao cotejo, verificação, conformidade, homologação. E assim foi, porque o determinismo divino é ineludível, inexorável.
Ninguém escapa do determinismo divino. Impulsiona-nos para o progresso, para o desenvolvimento de dentro para fora. Isso é importante a gente ter sempre em mente isso. O determinismo divino, ele não age de fora para dentro, não, de dentro para fora. É uma busca interior inata, que o princípio inteligente já traz em si mesmo. Quando nós chegamos na faixa da humanidade, particularmente agora buscando desenvolver a espiritualidade, nós estamos tomando consciência desse determinismo, que é a busca pelo melhor, a busca pela felicidade. E nós empregamos esse determinismo, esse dispositivo, para resolver os problemas que se apresentam para nós. Por quê? Porque nós queremos felicidade, não queremos? Então, quando surge um problema, o instinto natural é qual? Resolver logo esse problema, não é? Ou não é? Ou ninguém quer resolver o problema logo? Todo mundo quer resolver, não quer? É um instinto natural. Só que tem problema que tem tempo certo. Porque às vezes o problema ele corresponde, chegada daquele problema, corresponde, ele vem como repercussão de alguma leviandade ou desmando que nós cometemos lá no passado. Então, quando ele chega para nós hoje, já está amenizado, atenuado. Então, a gente tem que ter paciência. Buscar os recursos, certo? Hoje nós temos aí vários recursos para resolver os problemas, vários tipos de problemas. Temos advogado, temos médico, temos empréstimo bancário para o seu problema financeiro. Se tem um automóvel, faça um seguro para evitar dor de cabeça, certo? Se você tem um automóvel do seguro, se bateu, você não, estou seguro. O prejuízo é calculado, vou pagar a franquia. Não é muito melhor do que não ter? Então nós temos a misericórdia hoje, A família, né? Pode seguro residencial, certo? Seguro de vida, misericórdia, favorecendo. Seguro saúde, previdência privada e aposentadoria. Benefício da evolução, do progresso. Então, porque quando nós estávamos lá nas faixas animais, quando surgiu um problema, a gente partia para cima com tudo para resolver na hora, certo? Entrou lá um invasor do território, partia para cima. Quando nós entramos na faixa da humanidade, tivemos poder, fazia a mesma coisa, resolvia partir para cima. Na força. Na força. E hoje nós estamos aprendendo a trabalhar com a misericórdia, a compaixão, com a inteligência para resolver os problemas, certo? Sendo propositivo, né? Proativo. Sem Então, criar outros, né? Então, os seguros, por exemplo, permitem que nós já eliminemos uma gama de problemas futuros, certo? Os seguros aí e tal. Até seguro-desemprego, até o governo dá um seguro-desemprego para quem fica desempregado. Isso são conquistas da civilização. Então, a partir desse momento que nós aí recebemos a coroa da razão, né? Luiz fala disso no livro Ação e Reação. E a partir do momento que nós recebemos a coroa da razão, passamos a ter responsabilidade sobre tudo. Porque antes você está no estado de nulidade moral, não tem responsabilização.
Nos primeiros capítulos ali do Ação e Reação, André Luiz fala disso. Os bestas feras da terra, e assim foi. Vamos lá, versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Esse fez Deus. É o trabalho conjunto do Espírito em desenvolvimento, auxiliado pela misericórdia divina. Então, nós falamos que o determinismo divino ele é inerente, uma força de dentro para fora, a força para progredir, e de fora para dentro recebemos da misericórdia o corpo biológico, para implementarmos a evolução. Esse corpo biológico vem de acordo com a necessidade. À medida que vamos avançando, e queremos mais, aí corpos biológicos mais aperfeiçoados. Se não tem na Terra, o princípio da gente é levado para um outro mundo que tenha. Porque os mundos são solidários. Os mundos são solidários, então existe um intercâmbio aí. Tanto na faixa animal quanto na faixa da humanidade. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Não, estava pensando, mas depois no 26 não fica difícil o raciocínio. Se nesse disse Deus seria a fase de criação e no 25 os co-criadores... É sempre os dois. É os dois, né? Porque tem um co-criador em plano menor, chamado co-criador inconsciente, tem um co-criador consciente. Nós, na faixa inconsciente da evolução, somos co-criadores inconscientes, de plano menor. É um trabalho, e fez Deus. Porque Deus é que nos fez, não é? Não fomos criados por Deus. Dotados dos potenciais que estão em estado de germe. Então nós vamos desenvolver os potenciais, fomos criados por Deus. Alguém poderia dizer assim, mas por que ele não criou perfeito? Se Deus tivesse nos criado perfeitos, não haveria razão de ser para o universo. A gente pode dizer Se nós sabemos que no átomo tem o princípio inteligente, se fôssemos criados perfeitos, para que existe átomo? Consequentemente, mundo. Consequentemente, corpos. Fomos criados perfeitos. Não tem nem encarnação, reencarnação, não tem nada. Não precisa. Tudo é uma imagem, um quadro. Vai ser tudo de a Certo? mesma coisa. Porque tá todo mundo já. É. Não ia existir meu pai trabalho, Não é então tanto- eu trabalho também. Se fôssemos criados perfeitos, não existiria lei de evolução. Tudo pronto. Se não tem lei de evolução, não tem lei nenhuma. Não tem necessidade. Certo? Então, Deus, inteligência suprema, causa que vale todas as coisas. Então, ele criou o universo da maneira que tinha que ser criado. Para ter um dinamismo. Aí, então, de dentro para fora, o potencial infinito para a evolução, que é a força para progredir, que é inerente. Questão 779 do Livro dos Espíritos fala disso. Força para progredir. Lá no princípio inteligente, ela é inconsciente, é um impulso. O princípio inteligente não tem consciência nenhuma, ele vai buscando o melhor para ele, e etc. E assim vai caminhando. Nós vamos tomando consciência disso na parte da humanidade. Mas nós só vamos entender mesmo no plano do Espírito puro, penso eu.
Fez Deus as bestas feras, fez Deus então trabalho conjunto. Não é isso? Trabalho conjunto. Interno e externo. O externo são os irmãos mais avançados, co-criadores, que preparam o cenário externo, mundos, estrelas, galáxias, universo, formas biológicas, os co-criadores, um plano maior. E fez Deus as bestas feras da terra, já falamos bastante. São os animais selvagens que comem carne. Vamos buscar lá em Jesus, João 6,53. Vamos avançar um pouco nesse. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E aí, como é que fica? Jesus está incentivando aqui o canibalismo, Não. o antropofagismo. Não. E Jesus utilizava as imagens fortes. Porque quando nós assimilamos, imitamos alguém, figuradamente, estamos comendo a carne dessa pessoa. Quando você imita alguém? Você está se alimentando do trabalho daquela pessoa em produzir um exemplo. Você está alimentando, comendo a carne, certo? Simbolizar pela obra que ele... Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, comer essa carne aí, esse alimento é o modelo e guia, alimentar dos exemplos. Agora, aqueles exemplos de Jesus são fruto da conquista interior dele, do sacrifício ao longo das existências em que ele evoluiu, para estabelecer, transformar instintos em virtudes. Se tornou automatismo, então virou carne. Certo? Simbolicamente falando. Sim. Simbolicamente falando. E o sangue simbolizando os sentimentos. Então nós estamos falando de razão e de sentimento. De ideia e de sentimento. Porque em outro momento ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A mesma coisa. 51. É a mesma coisa sendo dita com imagens diferentes, que Jesus era o mestre por excelência. Ele repetia com palavras diferentes. Então, porque às vezes um entendia, quando ele falava de pão, um entendia. E o outro não. Quando falava de carne, o que não entendeu do pão entendia da carne. Certo? E assim ele vai usando uma didática de um espírito puro, espírito perfeito, que sabe, mesmo com o vocabulário limitado daquele tempo, ele dizia grandes coisas, ele usava daquilo para... E essas palavras impactavam. Vamos voltar 2000 anos atrás? Sentados lá escutando Jesus? Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Imagina o impacto disso. Então ficava gravado. Isso é pedagógico. Fica gravado. Só vou entender, como é o caso nosso aqui, 2000 anos depois. Porque nós, depois lá nós fomos românticos, estivemos juntos lá, escutamos
De alguma maneira escutamos isso aqui, esse camarada é doido, comer a carne dele. Depois disso nós fomos reencarnando no seio da igreja, aí nós inventamos os sacramentos, comer carne, vinho, hóstia e vinho, certo? Possível. Entendemos nada. Entendemos nada. Criamos um culto exterior e tal. Agora com o Espiritismo, porque nós temos gostando de entender. 2000 anos depois. Ou não é? E a carne é o que você produz de... Seu exemplo é carne, porque você partiu de uma ideia, certo? De uma vontade, elaborou o pensamento, produziu a palavra, produziu a ação, foi repetindo, virou hábito. Virou carne, sangue. Aí nós o tornamos escravo. Tenta mudar um hábito. É fácil mudar um hábito? Se fosse fácil, nós aqui já podíamos ter desencarnado há muito tempo. Passamos a vida inteira tentando mudar um hábito, às vezes não conseguimos. Por quê? Porque nós alimentamos aquele hábito ali milênios. Então, temos que alimentar o oposto, para que esse oposto vire uma outra carne e tal. Então, nós temos a capacidade, então, de comer uma carne qualificada. E não mais uma carne podre, carniça. Certo? Refúgio. Tem que saber identificar as ideias das pessoas. Porque nós estudamos no livro Paulo, Pensamento e Vida, que Emmanuel diz que nós costumamos consumir os pensamentos uns dos outros na reflexão automática. Por isso que as ovelhas conhecem a voz dos seus pastores. Por isso que tem seguidor para todo tipo de ideia no mundo. Mas nós não podemos mais ser dessa turma. Porque o nosso modelo e guia aqui é Jesus. É uma carne qualificada. Como é que diz aqui, ó? Vamos ter vida eterna. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aí ele conclui lá, ó, este é o pão que desceu do céu. Né? Então, é o pão vivo, certo? Corpo doutrinário. É o alimento. É, o corpo doutrinário. O corpo, a carne que nós vamos comer do corpo de Jesus é o corpo doutrinário. E nós vamos identificar ali naquela prática de Jesus, tem como base, fundamento, um corpo doutrinário, que são as leis de Deus. Que as leis de Deus, o decálogo, formam um corpo doutrinário. Ou vocês nunca perceberam? É um corpo doutrinário. Nós estamos estudando o Espiritismo, ampliando esse conceito doutrinário. As bestas feias da terra, conforme a sua espécie, aí os instintos são substratos dessas espécies todas que nós trazemos aqui na intimidade. Esses substratos que nós vamos utilizar segundo a necessidade aí na selva de pedra, não é isso não é assim que as cidades são chamadas? Não? Selva de pedra. Então aí vamos ser mansos como as pombas, mas astutos como a serpente. Porque nós temos a serpente aqui embutida até na configuração da coluna vertebral, é a serpente interna, tá? Serpente interna, coluna vertebral.
Então nós temos essa capacidade, essa astúcia que deve ser utilizada para o bem agora. No diálogo com os espíritos, nós temos que usar de astúcia com eles. Nós dão uma volta na gente aqui na reunião. Ficar atento, certo? Nós sabemos, nós somos, né? Temos essa capacidade aí. Não podemos usar mais para o mal, para enganar as pessoas, para sermos sorrateiros, furtivos, no mau sentido, subreptícios, até a palavra subreptício, é o réptil, está aí. Né? Conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie. Nós podemos até aqui, por exemplo, falar que nós temos a capacidade de fornecer uma carne, que o gado fornece carne, certo? O gado é morto para fornecer a carne. Então, o homem velho precisa morrer para fornecer uma carne qualificada. Porque nós aprendemos com André Luiz, estudando os livros de André Luiz, que os espíritos vampirizadores fazem as pessoas de pasto. Os viciosos. Então eles são gado para os vampirizadores. São gado. Fornecem energias complexas. Então, a pauta daquela influência oculta dos espíritos em nossa vida, certo? Quanto mais viciações, mais nós estamos fornecendo e sendo pasto para os espíritos vampirizadores. É um ponto aí importante. Choca, mas nós precisamos falar dessas coisas. O gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Muito bem, nós já falamos bastante aí do réptil, do gado, e viu Deus que era bom. Eu nem anotei aí. E viu Deus que era bom. Então, Deus com letra maiúscula. E não mais Deus com letra minúscula. Porque nós aqui estamos lidando com ideias do mais alto quilate espiritual, simbolizadas aí no Deus com letra maiúscula. Então, quando nos deparamos com o termo Deus com letra maiúscula, nós sabemos que estamos aqui lidando com a revelação divina por excelência, as leis morais. As leis morais. E esse movimento é um movimento interno. Não é o Deus de fora, não. O Deus de fora sabe que a obra dele é boa. Agora, o Deus interno, nós vamos constatar que a obra é boa quando o que está sendo feito é adequado, está de acordo, produz satisfação interior, bem-estar, equilíbrio, harmonia, com relação às leis de Deus. Porque tem pessoas que se comprazem nos vícios. Nós aqui, lidando com uma expressão dessa, e viu Deus que era bom, Deus com letra maiúscula, nós estamos aqui trabalhando com a revelação superior, que nós já temos adotado, que vamos transformar em carne
E na medida que o processo vai sendo eficiente, nós vamos sentindo que é bom. Sentindo. No mundo interior. Embora os problemas da vida, dificuldades, certo? Então esse viu Deus que era bom é o cuidado, o zelo quanto ao fazer, é o sistema todo que nós estamos aí desenvolvendo. Porque uma vez a coisa feita, somos escravos das consequências. Haverá repercussão. Então, se a coisa é boa, está ali pautada pelas leis de Deus, a consequência e a repercussão serão as melhores possíveis. Mesmo que isso não significa, no mundo como a terra de prova e expiação, que a consequência de seguir a lei de Deus vai ser um bem-estar, um reconforto material, tá? Não significa isso, não. Porque o mundo é de prova e expiação. E nós não estamos nele por acaso, não caímos aqui de paraquedas. Nós não somos espírito superior que vieram para cá para ajudar os coitadinhos, não, entendeu? Não, mas... Então, de vez em quando, haverá complicações na pauta da necessidade em função do passado que já foi feito lá e precisa de ser respaldado, precisa de ser reajustado. Comentários aí, pessoal? Alguém quer fazer um comentário? Então, nós vamos passar por 26. 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse, olha que coisa bem interessante. E disse Deus, façamos o homem, mas Deus não é único, não é um só? E aí, como é que fica, Maria Flor? Verbo. Hein? Façamos. Mas Deus não é único? Isso. Como é que fica? Faz a equipe. Nós O somos Espiritismo ajuda, né? Deus não exerce ação direta na matéria. Aí Quem opera somos nós, os espíritos, os os co-criadores. co-criadores. Façamos. Ah, tá. Aqui está falando da elaboração da forma, lenta, no tempo. Então, agora tem necessidade de elaborar aquela forma biológica que vai receber o espírito e vai se humanizar. O princípio inteligente já um pouco avançado, que vai então iniciar aqui a linhagem humana. Mas a linhagem humana começou lá no símio. Certo? Teve uma bifurcação lá, aqueles símios, aqueles primatas originais lá. É como se, vamos colocar assim, é como se o casal lá de primata tivesse gêmeos. Tá? Um gêmeo, princípio inteligente natural, e um princípio inteligente um pouco modificado. Tá? Gêmeo. Aí um gerou o ramo dos gorilas, chimpanzés, orangotango. E o outro, o primata que iria desenvolver a humanidade lá na frente. O pai e a mãe foram mesmo. Vocês acham que não foi? Foi mesmo. Qual foi o diferencial? O espírito. O espírito modificado.
É. Aí modificou a forma biológica lá numa parcela, um cDNA. No plano espiritual. Isso encarna e gera um novo tipo biológico que vai iniciar uma linhagem. Por isso que é difícil o tal do elo perdido. É. Porque existe um elo perdido aí É. que a ciência, né, não consegue. Porque tá não na é Terra, aqui, né? é lá. Tem uma nuance aí que não vai achar. Não vai achar porque não é aqui na Terra. Essa... A dentista outro dia comentou comigo que há uma tendência para as próximas gerações agora não existe mais os dentes cisos. Sim, Provavelmente. Então essa mutação aí ela já se iniciou em algum momento. sim. Para que no futuro você vai mudando pequenas coisas São pequenas coisas que vão mudando, né? que já vai impactar na forma. Né? Exatamente. Você não utiliza, né? Já impacta. Então o ascendente é espiritual, entendeu? É espiritual. Então façamos o homem. Nós vamos deixar o restante para a semana que vem por causa do tempo. Isso, Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vamos ver isso semana que vem, nós vamos estudar o assunto.